Pessoal, selecionei aqui então 6 exercícios de aplicação para fixar bem as ideias, tá? Então vamos começar por este aqui. Tem uma bateria e a bateria ela estabelece uma diferença de potencial de 12 volts entre os terminais. Ligamos um condutor, que é um fio e uma placa, ao terminal positivo, e um outro condutor, que é composto por um fio e uma placa B no terminal negativo. Perceba que as placas não estão em contato. E quando a gente faz esse tipo de ligação, toda a placa A está no mesmo potencial do polo positivo e toda a placa B mais o fio, certo? Está no mesmo potencial, nível de potencial do terminal negativo. Se a gente conhece o espaçamento entre as placas de 0,3 centímetros, eu consigo calcular a intensidade do campo elétrico entre elas. O campo elétrico das placas paralelas é uniforme. A gente vai pegar a região central das placas para eliminar o efeito de borda. Então, uma representação seria essa daqui, né? As placas, representação em duas dimensões. Placa positiva à direita, placa negativa à esquerda. Esse aqui é o campo elétrico, apontando lá para a placa negativa. As linhas de campo são todas paralelas. E as superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de campo ou ao campo elétrico. Representei por linhas tracejadas aqui. Eu desenhei uma superfície sobre a placa negativa e outra superfície sobre a placa positiva, porque a distância entre essas superfícies, né, é a distância entre as placas, que já foi fornecida. Então a gente sabe calcular a diferença de potencial num campo elétrico uniforme menos o campo vezes a distância que a gente anda acompanhando as linhas, né? Que é justamente a distância entre essas duas equipotenciais aqui, né, que estão sobre as placas. É isso aqui. Agora, como é que a gente trata esse sinal negativo aqui da expressão? A placa positiva está a um potencial VA, vamos dizer assim, e a placa negativa a um potencial VB, de tal forma que o potencial VA próximo às cargas positivas é maior do que o potencial VB próximo às cargas negativas. Então, se eu escolho caminhar nessa direção, eu sei que a minha diferença de potencial vai ser VA menos VB. Final menos inicial, legal? Porque eu comecei nessa placa e terminei nessa aqui. E esse número é positivo, eu deveria usar mais 12 volts. Igual a menos E vezes 0,3 vezes 10 a menos 2. Isso aqui em metros, beleza? E a gente tem um campo de menos 4.000 newtons por coulomb ou volt por metro. Esse sinal negativo indica apenas que a gente está contrário às linhas de campo. Se eu tivesse escolhido um caminho que começa na placa positiva e vai em direção à placa negativa, a minha diferença de potencial é VB menos VA. VB agora é o potencial final, né? E VA é o potencial inicial. Essa diferença de potencial é negativa. Então, eu deveria ter colocado menos 12 volts, que é igual a menos E vezes 0,3 vezes 10 a menos 2. Certo? O sinal negativo cancela e o campo é igual a 4.000 newtons por coulomb. Como eu estou interessado apenas na intensidade do campo, não tem necessidade da gente levar em conta o sinal nesse momento, tá? Então, a intensidade do campo, o módulo do campo elétrico, é igual a 4.000 newtons por coulomb. Essa intensidade do campo depende do distanciamento entre as placas. Se você aproxima mais as placas, esse campo aumenta. Se você distancia as placas, o campo diminui. Então esse exercício é uma aplicação direta da fórmula só para fixar as ideias aqui. Vamos fazer mais um? Esse aqui é interessante. Nesse problema eu tenho de novo duas placas paralelas, estabelecendo um campo elétrico uniforme entre elas. Está aqui o módulo do campo elétrico, 200 volts por metro. A separação entre as placas é 3 centímetros. E agora eu vou soltar duas partículas carregadas, um próton e um elétron, bem no centro das placas. E eu quero descobrir com qual velocidade eles atingem as placas. O próton vai acompanhar as linhas de campo, então ele vai bater lá na placa negativa, vai bater aqui. E o elétron, contrário às linhas de campo, vai bater na placa positiva aqui. Cada um vai ter uma velocidade diferente da do outro, assim que atingir as placas. A gente vai resolver esse exercício do ponto de vista da energia, porque é muito mais simples a abordagem aqui. Vamos primeiro calcular a diferença de potencial entre essas placas. Então, campo elétrico uniforme, diferença de potencial é menos E vezes a distância que a gente está andando. E aqui a gente está considerando a distância entre uma placa e outra. Vamos ignorar esse sinal negativo, porque ele não vai nos dar muita informação no momento.
Então, o módulo ΔV é igual a E vezes a distância 0,03. Então, o módulo de ΔV vai ser igual a 12 volts. Eu sei que a diferença de potencial entre as duas placas é de 12 volts. Como as partículas estão sendo liberadas no meio do caminho, cada uma delas vai percorrer uma diferença de potencial metade de 12 volts, 6 volts. Tudo bem? Agora vem a parte interessante. Eu posso estabelecer para cada superfície um potencial, desde que eu estabeleça em algum lugar o potencial zero, que é o potencial referência. Por exemplo, se eu disser que a minha placa negativa está sobre o potencial V igual a 0 volts, eu vou ter que colocar a placa positiva no potencial mais 12. Porque a diferença de potencial entre eles é 12. Me entende? Sendo assim, o meio do caminho, que é onde estão as partículas, vai ter um potencial de 6 volts. Mais 6 volts, né? Esqueci do mais aqui. Legal? E dessa forma, cada partícula, tanto o próton quanto o elétron, percorrem uma diferença de potencial de 6 volts, tanto para mais quanto para menos. Então, por exemplo, o que vai facilitar nesse problema? Eu posso colocar o potencial 0 volts exatamente onde estão as partículas. Potencial inicial 0 volts. Essa é a superfície que elas estão pisando. Se eu faço isso, eu tenho que colocar a placa de cima, que é a placa negativa, no potencial de menos 6 volts. E o potencial da placa positiva no potencial de mais 6 volts. De tal maneira que a diferença de potencial entre as placas continua sendo de 12 volts. Eu vou usar o que eu fiz em azul, porque tem um zero aqui e aí vai facilitar mais a nossa conta. Então vamos fazer o balanço de energia para o próton. A variação da energia cinética dele mais a variação da energia potencial é igual a zero. Variação da energia cinética é energia cinética final menos energia cinética inicial. E a variação da energia do próton é dada pela carga do próton vezes a diferença de potencial que ele caminhou, ΔV. Isso tudo igual a zero. A energia cinética final é a energia que ele tem quando ele bate na placa de cima. Então a massa do próton, a velocidade que eu quero descobrir ao quadrado sobre 2, menos. A energia cinética inicial é zero, porque ele começa do repouso. Está parado. Mais carga do próton é positiva, 1,6 vezes 10 a menos 19. E a diferença de potencial do próton é negativa. Ele caminha no sentido de menor potencial. Diferença de potencial de menos 6 volts. Está vendo aqui? Então, menos 6 volts. Isso tudo igual a zero. E se você substituir todos os valores, a velocidade do próton é 33.907 metros por segundo. Bacana? Mesma análise agora para o elétron. Se a gente fizer o balanço de energia, variação da energia cinética mais variação da energia potencial igual a zero, a gente abre a energia cinética, então a energia cinética final menos inicial é a variação dela, mais diferença de energia potencial é a carga do elétron vezes a diferença do potencial que ele caminhou igual a zero. Então, a energia cinética final é massa do elétron, velocidade ao quadrado sobre 2, menos energia cinética inicial, ele também começou do repouso, mais a carga do elétron é negativa, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso aqui vezes a diferença de potencial, que no caso do elétron é uma diferença de potencial positiva. Mais 6 volts aqui igual a zero. E se você fizer essa conta, a velocidade do elétron, quando ele bater na placa, é igual a 838.628 metros por segundo. Bacana, hein? É uma velocidade maior do que a do próton, porque a massa dele é muito mais baixa, né? A aceleração sobre ele é bem alta. Esse tipo de exercício que a gente usa energia, ele é mais simples do que, por exemplo, usar leis de Newton, calcular aceleração, força elétrica e por aí vai. Você resolve ali em uma linha e isso aqui vai ser cobrado. De que maneira que isso aqui pode ser cobrado de você? Eu posso colocar partículas que já estão em movimento aqui no campo e perguntar se elas atingem as placas, se elas não atingem, qual foi o potencial máximo que elas conseguiram chegar, ou se elas atingem, qual é a velocidade que elas atingiram. E essa análise é feita em 2 linhas, tá? Você tem que se acostumar com isso aqui porque não é difícil. Então vamos ver o próximo exercício.
Vamos falar de cargas pontuais agora. A gente tem uma carga pontual de mais 2 microcoulomb sobre a origem do eixo coordenado e uma carga de menos 6 microcoulomb aqui sobre o eixo Y, né, a 3 metros da carga positiva. Eu quero calcular então o potencial elétrico no ponto P, o potencial elétrico devido às duas cargas. O potencial elétrico é um escalar, então o potencial elétrico total naquele ponto pode ser calculado como a soma do potencial elétrico da carga 1 mais a carga 2, a contribuição de cada carga naquele ponto ali. Outra informação importante é que o potencial da carga pontual é igual à constante elétrica vezes a carga dividido pela distância que estamos da carga. Isso aqui é válido porque a gente estabeleceu um referencial zero em algum lugar. O referencial potencial zero é estabelecido lá no infinito, muito distante dessas cargas. Isso aqui é um R, beleza? Então vamos lá, vamos chamar essa carga aqui de cima de carga 1 e essa aqui de baixo de carga 2. Então o potencial da carga 1 é igual à constante elétrica vezes a carga. Aqui não é módulos, tem que pôr o sinal, menos 6 microcoulomb, dividido pela distância que ela está ao ponto P. Se você fizer o teorema de Pitágoras aqui, porque essa daqui é a distância R1, né? Essa é a distância que ela está do ponto P. Aqui R1 é igual a 5 metros. Fazendo essa conta, você vai ter um potencial de menos 10.800 volts no ponto P. Mas a carga 2 também está participando da jogada aqui. Então, o potencial que ela estabelece é a carga dela 2, agora aqui mais, né? 2 vezes 10 menos 6, dividido pela distância que ela está ali até o ponto P, que é 4 metros. Se você fizer essa conta, você obtém 4.500 volts. De tal maneira, então, que o potencial total é a soma dos dois, 4.500 menos 10.800. Então, o potencial total é igual a menos 6.300 volts. Simples, né? É um potencial negativo aqui, então. Tá, então, você calculou o potencial nesse ponto em relação ao zero que está lá no infinito. Uma pergunta extra é essa daqui, ó. Calcule a energia potencial armazenada no sistema se a gente colocar no ponto P uma outra carga positiva, 3 microcoulombs, sem mover as demais. Ou seja, essas duas já estavam aqui. Eu trouxe essa daqui lá do infinito até esta posição. Então aqui você pode fazer uma conta direta. A energia acumulada ou armazenada é igual à carga que foi colocada ali, positiva, 3 vezes 10 a menos 6, vezes o potencial naquele ponto, que é menos 6.300 volts. Fazendo essa conta, você tem menos 0,0189 joules. Legal? Você poderia ter feito análise através da variação. Por exemplo, qual foi a variação da energia para trazer essa carga lá do infinito até aqui? Mesma coisa, carga vezes variação do potencial. Então aqui você vai ter a energia final, que é naquele ponto, menos a energia inicial, é igual a carga vezes potencial final, que é nesse ponto aí, menos o potencial inicial. Só que a gente já estabeleceu o infinito como potencial igual a zero, o que me dá uma energia igual a zero, caindo de volta na equação de cima. Sacou a importância de você estabelecer o potencial zero? Fique esperto, porque essa carga veio lá do infinito. Ela veio de muito longe e foi colocada aí. Mas ela poderia ter vindo de um lugar mais próximo, de um potencial conhecido. Aí sim você teria que usar essa fórmula sem zerar esses termos aqui. Legal? Vamos continuar então. Vamos ver aqui mais uma de carga pontual. Agora aqui o nosso famoso dipolo. Calcule o potencial elétrico no ponto P. O ponto P é um ponto sobre o eixo Y, desenhado no ponto médio entre as duas cargas. Essas cargas são iguais e sinais opostos. Então vamos calcular o potencial lá no ponto P. E de novo, o potencial no ponto P é a soma do potencial da carga 1 mais o potencial da carga 2. Essas cargas são iguais, então aqui facilita o problema. K, Q1 sobre R, vamos chamar de R1, mais K, aqui é menos Q, sobre R. Eu estou chamando essa da esquerda de 1 e essa da direita de 2. Perceba aqui da trigonometria que a distância R1 é igual à distância R2.
o que vai me dar um potencial de 0 volts naquele ponto. Sem crise aqui, né? Então esse aqui é o item A. O item B pede o potencial agora no ponto R. O ponto R está sobre o eixo X. Aqui a gente vai ter uma mudança, né? Então no ponto R a gente vai ter de novo o potencial 1 mais o potencial 2. O potencial 1 é K vezes a carga 1 sobre a distância. E aqui eu vou colocar D1, só para diferenciar de R1. E agora a gente vai ter K da carga 2 menos a carga dela, dividido pela distância D2. Vamos ver o que são essas distâncias aqui. A distância da carga 1 até o ponto R é A mais X. Legal? Isso aqui é A mais X. E a distância da carga 2 é essa distância aqui, que equivale a X menos A. X menos A. Então essa distância aqui é X menos A. Então aqui a gente vai ter alguma coisa assim, ó, o K, vou colocar em evidência. Então a gente tem carga Q sobre A mais X, menos a carga Q sobre X menos A. Aqui a gente pode tirar um mínimo, simplificar as expressões e no final a gente vai ter algo menos 2K QA dividido por x quadrado menos a ao quadrado. Perceba que esse potencial é negativo porque o ponto R sobre o eixo x está mais próximo da carga negativa do que da carga positiva. Então os potenciais aqui desse lado eles serão todos negativos, beleza? Agora o item C é bastante emblemático, porque a gente quer calcular o potencial e o campo sobre o eixo x num ponto x muito distante do dipolo. Ou seja, considerando x muito maior que a distância A entre eles. Então, primeiro para o potencial. Esse potencial vai ser igual ao seguinte. Se você olhar para essa expressão, a gente vai ter um A ao quadrado e um x ao quadrado aqui embaixo. Quando a gente tende o x lá para o infinito, muito maior que A, a gente pode desprezar o termo A ao quadrado, porque esse termo aqui ele fica muito pequeno. E a nossa expressão se torna 2K QA sobre x quadrado. E agora para calcular o campo, a gente vai usar um resultado importante. A gente sabe que a componente x do campo, ela pode ser determinada como menos a derivada do potencial em função da coordenada x. A gente já tem o potencial, ele só depende de x, então a gente vai tomar a derivada. E se você fizer a conta, você vai ter menos 4K QA sobre x ao cubo, que é um resultado que a gente já conseguiu fazendo análise do campo elétrico algumas aulas lá atrás. Mas ele sai direto se a gente se lembra dessa relação aqui da derivada, né? Note aqui que a componente x do campo é negativa, então ela aponta contrário ao eixo x, claro, porque a carga negativa é que comanda todo esse lado direito aqui, né? Então os vetores campo sobre o eixo x aqui estão sempre apontando na direção da carga. Se você tivesse feito a conta do outro lado, aqui teria dado um sinal positivo. Então tá aí a análise de dois exercícios usando cargas pontuais para fixar bem as ideias de potencial. Vamos ver agora exercícios com condutores. E eu vou começar por esse aqui. E esse exercício ele é emblemático, você precisa prestar atenção nesses caras aqui. Existem dois condutores esféricos carregados, carga Q1 e Q2. Eles estão ligados por um fio condutor. E esse exercício ele quer que você mostre que o campo elétrico é maior na superfície da esfera menor. E esse resultado tem muitas implicações, como eu vou te mostrar daqui a pouco. Então vamos começar assim, ó. Quem é que tem mais carga? Quem é maior, Q1 ou Q2? Essa é a pergunta que a gente faz. Então a primeira análise é com relação ao potencial. A gente sabe que esses caras são condutores em equilíbrio eletrostático. Eles estão ligados por um fio. Isso significa que a superfície deles, inclusive o fio, estão no mesmo potencial. Eu vou escrever assim, ó, o potencial da superfície da esfera 1 é igual ao potencial da superfície da esfera 2. E a gente sabe calcular o potencial na superfície. Constante elétrica, a carga da esfera, dividido pelo raio dela. Potencial 2 é a mesma coisa, só vou copiar aqui sobre o raio dela. A gente pode cortar constante elétrica dos dois lados e a gente tem a seguinte relação.
carga 1 sobre carga 2 é igual a R1 sobre R2. O que a gente conclui disso aqui? Como o raio 1 é maior que o raio 2, essa razão é maior que 1. Isso significa que a quantidade de carga 1 tem que ser maior do que a quantidade de carga 2. Então a primeira conclusão é que existe mais carga na esfera 1. Tá, isso é um pouco claro, porque a superfície dela é maior, então você consegue acumular mais cargas numa região maior, beleza? Mas cuidado, muito cuidado, porque agora a gente vai analisar a densidade superficial de carga. O símbolo da densidade de carga é o sigma. E essa grandeza é a quantidade de carga dividido pela área que a carga está distribuída. No caso aqui é uma esfera, né? 4π vezes o raio ao quadrado. Se você fizer a razão σ1 sobre σ2, então você vai ter Q1 sobre 4π R1 quadrado dividido por Q2 sobre 4π R2 quadrado. Aqui você pode cortar 4π com 4π, então você vai ter Q1 sobre R1 quadrado vezes R2 quadrado sobre Q2. E como a gente sabe que Q1 sobre Q2 é R1 sobre R2, substituindo aqui, fazendo os cortes necessários, né? σ1 sobre σ2 é igual a R2 sobre R1. Olha só, a gente achou uma relação inversa aqui. Como o raio 2 é menor que o raio 1, essa relação é menor que 1. Então a gente conclui que a densidade de carga é maior na esfera 2 e menor na esfera 1. Mesmo ela tendo mais carga, se você tira a razão carga-área, essa razão é menor do que na esfera 2. A esfera 2 possui uma densidade de carga maior, e é isso que vai me dar um campo elétrico maior. Então a densidade de carga na esfera 2 é maior que a esfera 1. E para terminar, vamos fazer a análise do campo elétrico. Onde que o campo elétrico é mais intenso? Então aqui de novo você vai tomar a seguinte razão: campo elétrico na esfera 1 dividido pelo campo elétrico na superfície da esfera 2. E a gente sabe calcular campo elétrico na superfície de esfera. K, Q sobre R quadrado, onde R é o raio da esfera. Então aqui é R1 quadrado dividido por KQ2 sobre R2 quadrado. Eu posso cortar K com K. E aqui eu vou ter de novo Q1 sobre R1 quadrado vezes R2 quadrado sobre Q2. É o mesmo resultado que a gente tem aqui. Isso aqui vai me dar o seguinte: E1 sobre E2 é igual a R2 sobre R1, o que diz que o campo é maior na esfera 2 do que na esfera 1, porque essa razão é menor que 1. Legal? Então tome cuidado com essas coisas. Olha só, deixa eu apagar um pouco aqui para te mostrar, fazer um desenho aqui para ti. Se eu tiver um conjunto de condutores, todos se tocando pela superfície desse jeito, a gente garante que a superfície de todos eles é uma superfície equipotencial. E assim que eles entrarem em equilíbrio, esse condutor aqui de menor raio vai ter um campo elétrico muito mais intenso na superfície do que esse condutor de raio maior. Ou seja, o campo elétrico ele é muito mais intenso em regiões pontiagudas dos condutores do que em regiões planas. Então nós construímos para raios pontiagudos para que a chance de um raio atingir aquela região aumente. Um campo elétrico mais intenso tem uma chance muito maior de atrair cargas para ele do que uma região plana. Legal? Então está provado aqui o famoso poder das pontas dos condutores, que são regiões onde o campo elétrico é mais intenso. Legal, para finalizar eu quero fazer uma análise bacana, que é o seguinte: imagine esse problema que os físicos adoram. Imagina que você tem então um condutor esférico de raio R, ele está carregado com uma carga positiva mais Q. Lá na superfície desse condutor, você vai ejetar uma esfera de carga menos Q com uma velocidade VI. Dependendo da velocidade com que você ejeta essa carga, ela vai ser atraída de volta e colidir com a esfera. Se você lançar ela com uma velocidade muito alta, ela não consegue voltar mais para a esfera.
E eu quero que você calcule acima de qual velocidade de lançamento a carga menos Qzinho não conseguirá retornar mais para a esfera. Vou resolver agora, se você quiser tentar, pause o vídeo aí. Vamos fazer considerações com relação à energia, para poder resolver isso aqui. Então, a energia se conserva, então a variação da energia cinética da carga mais energia potencial é igual a zero. Abrindo essas expressões, a gente também pode escrever assim, né? Energia inicial, energia cinética inicial mais potencial inicial é igual a energia cinética final mais energia potencial final. Então, no início, essa carga vai ser lançada com uma velocidade VI. Então, vamos escrever a energia cinética dela. Massa vezes VI quadrado sobre 2. Mais a energia potencial que ela tem aqui na superfície da esfera é dada pela carga dela, está aqui, vezes o potencial que ela está pisando, que é o potencial na superfície da esfera, que é K vezes Q sobre o raio da esfera. Legal? Então o lado esquerdo é simples. É no lado direito que está o segredo. O limite para que ela não volte é que ela consiga atingir um ponto lá no infinito com velocidade igual a zero. Por quê? Se ela chega no infinito com uma velocidade maior que zero, ela não vai voltar. Entende isso? Além disso, lá no infinito, o potencial é zero. Então, energia cinética final igual a zero lá no infinito, mais potencial igual a zero lá no infinito, me permite calcular a velocidade de escape dessa carga, de tal forma que qualquer velocidade acima desta, ela não ia voltar de qualquer jeito. Então, rearranjando os termos, eu vou ter uma velocidade de escape igual a raiz quadrada de menos 2K, produto das cargas, dividido pela massa da carguinha, vezes o raio da esfera grande. Olha que bacana. Essa análise é a mesma que a gente faz para um corpo sendo lançado da Terra. Fazendo essa análise para um corpo lançado na Terra, você descobre que a velocidade de escape tem que ser igual a raiz de 2 vezes a massa da Terra, constante gravitacional, dividido pelo raio da Terra. Perceba que independe da massa do objeto lançado, no caso da gravidade, né? Isso aqui me dá uma velocidade de aproximadamente 11,2 km por segundo. Essa é a velocidade que a gente tem que atingir para que uma sonda lançada para outro planeta não volte para a Terra. Para uma velocidade mais baixa que essa, o objeto ou ele fica em órbita, fica preso aqui, ou ele volta para a superfície. Legal? Então, estão aí os exercícios, bons estudos a todos.